verso diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém, meus irmãos? Como eu disse, esse verso é bastante conhecido. A gente fala, está na nossa mente decorado. E muitas vezes a gente não para pensar aquilo que esse versículo tem de profundidade para a nossa vida espiritual e como uma chave que faz a gente atravessar os períodos mais difíceis da nossa vida. E pode ter certeza que esse versículo é como se fosse uma âncora que nos traz para mais perto de Deus, quando as coisas, quando o calo aperta, quando a pressão da vida chega. Esse versículo ele tem esse poder de nos levar mais para perto de Deus e pôr em ordem a nossa esperança e pôr no centro Jesus dentro do nosso coração. E esse verso é bastante interessante porque ele nos traz pelo menos três verdades. A primeira é que o choro ele vem. Haverá um tempo de choro na nossa vida. Isso é inevitável, certo? Eu tenho certeza que tanto eu quanto você e todos que estão nos escutando já choramos algum dia na nossa vida, né? É interessante que quando os bebês nascem e eles não choram, os médicos mesmo dão uma palmada para que eles possam chorar. Ou seja, chorar, não chorar, né, para os bebês é uma coisa ruim, certo? E os médicos dão uma palmada para que eles soltem o choro. E a verdade é essa, que a vida é feita de tempos de choro também. Há um tempo de choro na nossa vida e ele vai vir inevitavelmente. A gente pode perceber que o versículo não diz, pode ser que venha um tempo de choro ou não, mas ele vai dizer, o choro pode até durar uma noite. Ele está falando de duração e não de possibilidade de vir ou não. Então, há um momento de choro para nossas vidas. A gente vê isso lá em Eclesiastes, quando Salomão vai nos falar e dizer, olha, há tempo para tudo. Há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de prantear e há tempo de saltar de alegria. Isso é uma verdade para nós. Nós temos que ter a plena certeza que, se nós ainda não passamos, com certeza iremos passar por um momento de choro, por um momento de agonia, por momentos de pressão na nossa vida, e isso vai nos afligir, é inevitável, faz parte da vida. A segunda verdade que a gente se encontra aqui nesse versículo é que o momento de choro na nossa vida, como a própria palavra diz, é um momento, é passageiro, é efêmero, passa depressa. O salmista vai nos dizer, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Ele vai dizer, olha, pode durar até uma noite inteira. Pode ser um período escuro de trevas, pode ser longo esse período, mas saiba que esse período de choro, esse período de tristeza, esse período de adversidade, ele passa. Esse período de angústia que há dentro do seu coração, ele vai passar. Saiba que Deus já determinou um momento para o seu tempo de choro acabar. Eu não sei se você está passando por um momento difícil na sua vida, onde as aflições da vida estão machucando o teu ser, mas eu quero te dizer nesta noite que Deus já determinou um tempo para que isso acabe, porque o tempo de choro não é para sempre. Você não vai morrer desidratado com as suas lágrimas rolando para sempre. Haverá um tempo em que Deus vai cessar esse tempo de choro na sua vida. E a terceira verdade que a gente se encontra nesse versículo é bastante interessante e é justamente o contrário da primeira verdade. Se há um tempo de choro e se esse tempo é passageiro, a terceira verdade é que há um tempo de alegria logo após esse tempo de choro passa. O texto vai nos dizer assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu acho interessante isso, porque o salmista ele traz uma comparação. Assim como depois da noite vem o dia,
o salmista vai falar, assim depois do tempo de choro, do tempo de tristeza, haverá um tempo de alegria. Então, a gente pode ter a certeza que, acabando esse momento de tristeza, virá um tempo de alegria. Que Deus providenciará para nós um tempo de alegria para as nossas vidas. Ninguém morre desidratado, chorando para sempre. A verdade é que há tempos de sorrisos no rosto, há tempos de alegria no coração, há tempo de saltitar de alegria. O Eclesiastes vai dizer, há tempo de saltar de alegria, de ser eufórico em si, há tempo de se alegrar no Senhor, certo? Só que há um problema muito grande quando a gente fala sobre noite e dia, tal, essas coisas. E fiquei pensando a respeito desse versículo e fiquei pensando, porque nem todos os dias são iguais, certo? Há dias que amanhece, está tudo ensolarado, o sol está raiando, a gente sente o calor na nossa pele, a gente acorda até animado para sair da cama e trabalhar, estudar. Agora não, né, que estamos em quarentena, mas a gente vai e sente essa alegria que o dia ensolarado nos proporciona, essa energia, vamos dizer assim, que os dias ensolarados, escaldantes, nos proporcionam. Porém, há manhãs, há dias que não amanhece tão ensolarado assim. Que amanhece tudo nublado, onde as nuvens eles turvam a luz do sol de passar, onde a gente acorda e a gente ainda pensa que está de noite, que a gente está com preguiça, a gente não quer sair da cama, a gente não está muito motivado. A verdade é que a vida é feita de manhãs ensolaradas e também de manhãs nubladas. E observando para isso, olhando para isso, nós podemos meditar e pensar que se a noite de choro ela é longa e a gente pensa que quando vier o dia, tudo vai se acabar, tudo vai passar, a gente tem essa ideia muito errada de pensar que a noite de choro, a tristeza, é simplesmente provas que vêm na nossa vida e adversidades que vêm na nossa vida. E a gente pensa, lendo esse versículo, que quando amanhecer, quando o sol vier, quando amanhã chegar, a alegria virá, a prova vai embora e agora é só vitória, como diz o hino, né? A gente pensa que é assim. Quando, na verdade, há manhãs que vão amanhecer nublado, onde a luta não vai embora, onde a adversidade não vai embora, onde a angústia não vai embora, onde as pressões da vida não vão embora. E Deus está nos convocando a, nesse momento de dificuldade, a nesse momento de luta, poder olhar a tristeza nos olhos e sorrir. A olhar para a luta de frente e poder dizer do fundo do nosso coração que a alegria que está aqui não pode ser roubada pela circunstância que está ao meu redor. Nós temos que ter a coragem, porque é isso que Deus está dizendo para nós nesta noite. De que, olha, pode ser que amanhã chegue, pode ser que a luta não vá embora, mas a alegria é garantida. Deus nunca prometeu para nós uma vida sem adversidades, uma vida sem lutas, uma vida sem dificuldades. Pelo contrário, Jesus vai nos dizer, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, pelo contrário, vai dizer, olha, vocês vão ser perseguidos por serem meus discípulos, mas a alegria do Senhor. E Jesus vai dizer justamente nesse versículo, Mateus capítulo 5, ele vai dizer o quê? Bem-aventurados. O que é bem-aventurados? Felizes são quando vocês forem perseguidos. Olha só que contradição. A gente sabe que, olha, alegria, felicidade em Cristo Jesus não é ausência de provas.
Deus nunca nos prometeu um mar de rosas. Deus nunca nos prometeu que a vida cristã seria um passeio no shopping. Deus nunca nos prometeu isso. A verdade é que a vida tem seus momentos de choro, tem seus momentos de alegria, tem suas provas, tem suas lutas. E a gente tem que viver com isso. E saber e entender que a alegria nossa não depende das circunstâncias que nos circundam. Eu acho interessante esse versículo, porque a noite de choro ela pode significar muitas coisas. Principalmente um aparente abandono da parte de Deus. E quando eu penso nisso, eu só lembro da história que está relatada em Mateus capítulo 14, versículo 2. Que vai nos falar o seguinte. Jesus, ele multiplica os pães e os peixes na primeira multiplicação e ele está despedindo o povo e enquanto ele despede o povo, ele diz para os seus discípulos, olha, vão para o mar e eu vou acompanhar você. Eu estou despedindo o povo e daqui a pouco eu alcanço vocês. Aí sabe o que acontece? Jesus despede o povo, só que em vez de ir imediatamente para o meio do mar e ir de encontro aos seus discípulos, Jesus sobe ao monte para orar. E enquanto ele sobe ao monte para orar, está lá orando, a Bíblia vai falar que os discípulos estão lá no meio do mar da Galileia e uma grande tempestade surge. Os ventos começam a soprar, as ondas começam a levantar e o barco começa a balançar. E os discípulos já estão apavorados, já estão com medo, já estão amedrontados. Por quê? Porque as tempestades da vida que chegam ao nosso encontro, elas são inadministráveis. Não tem como administrar uma tempestade. E olhe que esses discípulos eram pescadores, eram homens do mar. Ali era o seu ambiente de trabalho. E experiência que eles tinham não adiantou de nada. Eles estavam lá fadigados no meio da tempestade. Por quê? Porque quando as tempestades da vida nos afligem, não adianta o nosso recurso, não adianta a nossa experiência, elas afligem o nosso barquinho, o barquinho da nossa vida, eles balançam de um lado para o outro. A tempestade não quer saber se você é pescador novo, se você é pescador velho, se você já está experiente no mar. A tempestade vem e ela vem para lhe desestabilizar. A verdade é que a tempestade ela chega na nossa vida e a tempestade ela chega de repente, ela chega de um modo que mexe com as nossas estruturas. A tempestade chega e não tem como administrar ela. A verdade é que a Bíblia vai nos dizer, Marcos relatando essa mesma passagem, ele vai dizer que os discípulos passaram a noite remando. Passaram a noite remando. E talvez os discípulos tenham pensado, Deus nos esqueceu, Deus nos abandonou. Jesus nos mandou para esse mar, sabendo que a tempestade viria, sabendo que a gente vai morrer aqui, por isso que ele não veio. Talvez os discípulos pensaram assim. Só que o aparente abandono de Deus não é um abandono de fato de verdade. Não é porque a gente não está vendo Jesus, não é porque a gente não está olhando, a gente olha para a situação, a gente olha para a tempestade e não vê Jesus perto de nós. E a gente pensa que Deus se esqueceu, que Deus nos abandonou. Só que a gente não se lembra que nessa passagem, enquanto eles estavam na tempestade, Jesus estava orando no monte. Enquanto eles estavam no meio da tempestade, Jesus, de cima do monte, tinha visão privilegiada para onde eles estavam. Enquanto eles estavam lá apavorados, sendo açoitados pelo vento, açoitados pelo mar, Deus estava lá de cima, olhando para a sua situação, orando, intercedendo por eles, olhando para a situação deles e dizendo, calma que eu estou chegando, calma que eu estou chegando, calma que eu estou chegando. Eu não sei como você se encontra nesta noite, mas Deus está dizendo para o seu coração, para a sua alma,
calma, eu estou chegando. A tempestade está te açoitando, os ventos estão soprando contrários contra você, mas Deus está dizendo, calma, eu estou chegando. Calma, eu estou chegando. Calma, eu estou chegando. E a Bíblia vai dizer que Jesus vai descendo do monte, ele vai de uma maneira não tradicional, não ocasional, para ir de encontro aos seus discípulos. Jesus não pega um barco, Jesus não pega uma lancha, um jet ski, Jesus vai caminhando por cima das águas. Jesus vai caminhando por cima das águas agitadas, Jesus vai caminhando por cima das tempestades. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Jesus vai caminhando por cima das águas. Jesus vai indo em direção aos seus discípulos que estão apavorados. E de tão apavorados, eles quando olham Jesus, eles olham para Jesus e pensam, é um fantasma. Eles já estavam com medo, fadigados, cansados de passar a noite todinha na tempestade. E quando eles olham um ser se aproximando, andando por cima da tempestade, eles ficam apavorados e pensam, é um fantasma. Aí Jesus vai e diz, tenham bom ânimo, sou eu. Em outras palavras, alegrem-se, sou eu que estou chegando. Não é um fantasma, não é assombração, sou eu. E se sou eu, por mais que a tempestade esteja evidente, se alegre. Eu fico imaginando, eu gosto desse texto, porque esse texto provoca a gente, e Jesus ele gosta de provocar a gente. Ele chega no meio da tempestade e pede para os discípulos se alegrar. Sabe? Deus trouxe aqui nesta noite para te provocar, para dizer no meio da tempestade que você está se passando, no meio da tempestade que você está enfrentando, para te dizer, alegre-se. Alegre-se. Está na tempestade, está na luta, está na prova, alegre-se. Jesus está dizendo, alegre-se. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E Jesus diz, alegre-se. Não era mais fácil Jesus, para acalmá-los, colocar a tempestade no seu devido lugar, como Jesus já havia feito anteriormente? Não era mais fácil Jesus falar não aos seus discípulos, alegre-se, mas dizer ao vento e ao mar, aquieta-te, acalma-te, e tudo seguir uma grande bonança? Mas Jesus é diferente. Jesus, ele sabe exatamente onde está a tempestade. Jesus é especialista em identificar onde está a tempestade. Porque da primeira vez, ele disse, acalma-te vento, aquieta-te mar, seguiu-se grande bonança. Mas dessa vez foi diferente, porque a tempestade de fora não era maior do que a tempestade que estava dentro dos discípulos. E Jesus sabe, e Jesus tem prioridades nas suas... quando ele vai acalmar a tempestade, ele sabe identificar quando a tempestade está fora e quando a tempestade está dentro. E Jesus olha para dentro dos discípulos e diz, alegrem-se. Jesus está acalmando primeiro aqueles homens que estavam apavorados, pensando que ia morrer, desesperados, pensando que Deus havia os abandonado, pensando que Deus os havia esquecido. Aí Jesus olha para dentro deles e diz, acalme-se, alegrem-se, alegrem-se, porque eu estou aqui. Jesus acalma a tempestade que está dentro. Aleluia. Deus, nesta noite, Ele está falando com você, Ele quer acalmar a tempestade que está dentro do seu peito. Não somente as lutas que estão fora, mas aquilo que está afligindo dentro do seu coração. A angústia que está dentro do seu coração, dentro da sua alma. Jesus quer acalmar isso aí dentro de você, seu coraçãozinho que está apavorado, que está amedrontado, que está sem respostas. E Deus está dizendo, alegre-se, alegre-se, eu estou no barco, eu estou aqui. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Eu acho interessante isso. E Jesus vai e diz, alegre-se, sou eu. E o que eu acho interessante é que Pedro, ele olha, deixa eu ver aqui a hora. Vamos lá.
Dá tempo. Aleluia. Pedro olha para Jesus e diz: olha, se é o Senhor mesmo, me manda ter contigo. E Jesus diz: venha. Eu acho interessante a ousadia de Pedro no meio de uma tempestade. Ele tem a plena certeza que se ele crer que ali é Jesus, que se ali é Jesus de fato e de verdade, ele sabe que a tempestade não pode atingi-lo. Sabe por quê? E a gente tem que ter essa mentalidade de Pedro. Pedro diz: se é o Senhor, eu posso caminhar por cima da tempestade, assim como você caminha. Se é o Senhor, o Senhor pode me transportar para a sua realidade, onde a tempestade não te atinge. Onde o mar, que é um terreno, não é sólido, né? Não tem como firmar os pés, mas se é o Senhor, eu posso ir para a sua realidade. E na sua realidade, até aquilo que é fluido, até o mar, vira chão para mim. Porque a realidade de Jesus não é a realidade de medo, não é a realidade da tempestade, é uma realidade de fé. E é isso que Jesus quer trazer para nós nesta noite. É nos tirar da realidade da tempestade, onde a gente vive com medo, pensando que vai morrer, pensando que Deus nos abandonou, e que Ele quer nos transportar para a realidade de fé, onde Ele está, onde a tempestade que nos atinge não atinge a Ele, onde o chão que é irregular, que é água, que é irregular, que não é lugar de pisar, mas quando a gente pisa, a gente encontra firmeza, porque a gente está caminhando por fé, de acordo com a ordem de Jesus. Jesus quer nos transportar para essa realidade dele. Porque quando a gente está mais perto dele, caminhando na direção dele, não importa as tempestades que se levantem, não importa se o vento está soprando demais contra nós, não adianta o mar ser agitado e balançar o nosso barquinho. A gente tem a coragem de sair do barco, muitas vezes, e começar a caminhar por cima das águas, assim como Cristo está nos mandando fazer. Assim como Cristo está caminhando por cima das águas, Jesus quer nos fazer caminhar por cima das tempestades. Aleluia. Sabe, é uma diferença muito grande do Pedro que estava pensando que Jesus era um fantasma, para o Pedro que salta do barco e vai caminhando por cima das águas. Eu acho muito fantástica essa passagem, porque o Pedro que está dentro do barco, onde aparentemente é o lugar mais seguro dentro daquela tempestade, é aquele barco ali. O Pedro dentro do barco, se apoiando nas suas habilidades, nos seus recursos, em tudo que ele tem, na firmeza do barco, na madeira do barco, ele está ali firmado. Aquele Pedro que está firmado nas suas próprias convicções, ele tem medo, ele fica apavorado, ele pensa que Jesus é um fantasma. Mas quando Jesus diz: olha, eu estou aqui, pode se alegrar, Pedro diz: se é o Senhor, eu posso saltar desse barco, eu posso firmar os meus pés, eu posso caminhar sobre as águas, assim como o Senhor está andando. Olha a ousadia deste homem, quando ouve a direção e o chamado de Deus. Sabe por quê? Porque ele não está mais confiando nos seus recursos, nas suas habilidades. Ele agora está confiando na ordem e na direção de Deus. E quando a gente se apega ao propósito de Deus, e quando a gente se apega à ordem diretiva do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente pode caminhar sem medo, a gente caminha numa realidade de fé. Aleluia. Os nossos pés não são mais vacilantes como o barquinho no meio da tempestade. Os nossos pés estão firmes, caminhando sobre as águas. Mas há um segredo que a gente tem que ter em mente. A gente não pode perder o foco da direção de Deus. Porque quando Pedro perde o foco, ele está lá caminhando. Ele perde o foco, ele começa a afundar. E perdoe-me que eu imagino essa cena, não Pedro afundando devagarzinho e caindo, mas quando ele sentiu o vento, que ele mudou a direção do seu olhar, que ele tirou o propósito do caminho, ele afundou de uma vez.
Sabe por quê? Porque a realidade de fé é um caminho sem volta. Porque quando a gente decide caminhar pelo propósito de Deus, é um caminho sem volta. A gente tem que caminhar por fé. Se a gente perde o propósito de uma vez por todas, pode ser fatal. A gente pode ficar... pode ser fatal, a gente pode afogar de uma hora para outra. É ter chão e não ter mais, quando a gente perde o foco. E saiba de uma coisa, que mesmo se a nossa fé vacilar, nesse propósito, a gente está lá caminhando, a nossa fé pode vacilar, porque a gente é humano assim como Pedro era. A nossa fé pode vacilar, a gente pode começar a afundar e pode ser fatal. Mas eu louvo a Deus, porque não foi fatal para Pedro e também não vai ser fatal para nós. Porque Cristo estará lá do nosso lado para pegar a nossa mão, para nos levantar, para nos fazer caminhar novamente pela tempestade. Sabe por quê? Porque Pedro não caminhou só uma vez na ida, mas Pedro caminhou na volta. E quando lhe faltou fé, Jesus pegou ele pelo braço, levantou, firmou seus pés novamente e começou a caminhar novamente sobre as águas até chegarem no barco. Sabe, eu não sei se vocês têm falhado, de estar no propósito, de você ter perdido essa realidade de fé, mas Cristo está aqui para te levantar e te ensinar novamente a caminhar sobre as águas. A ir em direção ao caminho que Ele está propondo. Sabe? Quando Deus não somente nos dá a direção, mas Ele está ao nosso lado para nos socorrer, para nos aprumar e para nos colocar de novo no caminho correto. Aleluia, glória a Deus. Por fim, a gente pode aprender nesses momentos de luta, de adversidade, que o choro na nossa vida, ele vem, mas ele passa logo. Ele passa depressa. E muitas vezes os momentos de tristeza que nós passamos, Paulo vai nos dizer que é leve, que é momentânea as tribulações que nós passamos. E elas nada se comparam com o peso da glória que em nós será revelado. A gente pode ter certeza que se nessa terra a gente chora, a gente luta, pode ser que não acabe a luta, pode ser que não acabe a prova, mas a gente pode ter a certeza que tem Jesus no nosso coração e Ele é a nossa alegria. E quando chegarmos lá no céu, a promessa que temos do nosso Senhor é que Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Toda a lágrima será enxugada. Lá não haverá tristeza, não haverá dor, só haverá alegria plena em Cristo Jesus.